pessoas, elas não são, elas se tornam, né? Elas se tornam insensíveis, né? Se tornam despreocupadas com certas questões, naturalizam, né? Outras. E hoje o que eu diria que eu realmente acho importante no nosso passo, sabe, coletivo, institucional, de MP, de judiciário, realmente de polícia, na questão do enfrentamento à violência doméstica é a capacitação. Curiosamente, na semana passada saiu esse relatório do IPEA, que foi feito a pedido do CNJ, com algumas qualidades aí, né, dos juízes, né, fazendo uma espécie de tipologia, eu diria, comportamental, dos juízes comprometidos com a aplicação da lei, dos moderados e dos resistentes, né? Qual a diferença? E eu me lembrei desse jovem magistrado, que era e já é tão, né, no início da sua carreira, alguém extremamente comprometido com a aplicação da lei. Qual o principal comprometimento dele? O que me emocionou de cara? Eu que estou nessa secura, né, de palavras, né, sobre essa lei, de aplicação dessa lei, de uma jurisprudência que frutifique. Eu achei linda essa sua, né, esse trecho que você destacou, né, que frutifique, de uma jurisprudência que frutifique, que seja sombra para essa dor, né? Foi justamente a escuta qualificada que ele fez daquela vítima, né? Então, essa escuta qualificada, ela realmente permeia do início ao fim a qualidade do ato que vai ser feito e a própria qualidade da prestação jurisdicional ou da prestação do promotor de justiça ou da prestação que o agente de segurança pública faz, né? Eu acho que, assim, pessoalmente, nós temos algumas dificuldades com essa questão, porque ela não é objeto, ou não foi, não, aqui talvez alguns poucos de nós tenhamos tido uma formação acadêmica sobre violência de gênero, nessa perspectiva de igualdade, né, constitucional. Isso não faz parte dos bancos acadêmicos, do que a gente aprende na faculdade, não faz parte do que a gente aprende como cidadania na escola, né, a igualdade. O que é? Quando a gente fala de igualdade, a gente precisa dissecar este conceito em toda a sua diversidade. Então, a gente tem que abordar questões raciais, a gente tem que abordar as questões de gênero, tudo isso deveria fazer parte da nossa formação nos bancos escolares, nos bancos universitários, para que a gente chegue nas nossas atuações com uma consciência do que seja isso, né? E isso não existe. E aí, hoje, a gente se depara com uma lei que a gente tem que correr atrás. E daí a importância, realmente, da polícia investir nessa formação dos promotores, do Ministério Público, do Judiciário. Não tem outro jeito de enfrentar isso, a não ser qualificando as pessoas para realizar essa escuta, que não seja uma escuta preconceituosa, como não deve ser em relação a ninguém, né? Semana passada eu tive esse juiz fantástico e na semana seguinte uma colega, uma jovem colega, foi substituir um outro colega e ela se dirigiu a mim para falar de um caso de ameaça e falou assim, olha, esse caso aqui, que essa mulher contou isso lá na polícia, não sei o que você sabe, né? Essas mulheres, né? E, poxa, ela é uma mulher. Ela é uma mulher no poder que chega para mim desmerecendo, desqualificando a fala de uma outra mulher, pressupondo que ela está mentindo. Né? Então, veja como é difícil isso, assim, como não há uma uniformidade nisso. E a gente pensa que o agente estatal está ali imbuído, né, do espírito, né, de aplicar a lei, e não é. Ele não reconhece a hipossuficiência desses atores, né, muito específicos, né? Isso é muito triste. E, além de não termos essa formação específica, nos falta uma dogmática específica também, que a gente poderia chamar de uma dogmática feminista, mas esta palavra está muito demonizada no momento. Eu vou usar a palavra realmente que seja uma estrutura, sabe, teorética para a igualdade, né? E para a igualdade entre homens e mulheres, enfim, a gente pode multiplicar isso para todas as diversidades, né, possíveis. Então, por isso é tão difícil a gente obter uma uniformidade nesse tema.
porque a gente não tem a dogmática, a teoria, a gente, para falar disso, tem que se socorrer de outras áreas, e o direito é muito onipotente, né? Se coloca como ciência o tempo todo, e não é, né? Direito é discurso, é retórica, e a gente precisa se socorrer de outras áreas, e isso já é um desestímulo para nós. A gente tem que ir na sociologia, sabe? Antropologia, tem que estudar tudo aquilo, e isso é difícil, e ninguém tem muito interesse. Dentro do que o ministro estava falando, dos investimentos, né, que têm sido feitos sobre criação de varas, de juízos, enfim, eu também destacaria a necessidade de equipar esses juízos com setores específicos que possam oferecer um apoio ao juiz, justamente considerando essa multidisciplinariedade na área de violência doméstica. Então, juntamente com esse questionário de risco, que é essencial e que certamente vai, às vezes, depender de um outro profissional para auxiliar a vítima neste preenchimento, seria importante que os juízes tivessem esse apoio, essa equipe de apoio aí, para se sentirem mais seguros na tomada de suas decisões.